Olá, feliz sábado. Sejam bem-vindos ao programa Lição Interativa. Que bom estar com vocês nessa noite, onde temos esse tempo especial dedicado para o estudo da Palavra de Deus, para o estudo de preciosas lições que temos recebido. E lições que, já desde o trimestre passado, temos estudado lições relacionadas às cartas do apóstolo Paulo. Então, nas cartas, o apóstolo Paulo nos apresenta muitos assuntos muito importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Então você é bem-vindo para estar conosco nesta hora onde estaremos nos aprofundando mais na segunda lição da Escola Sabatina. Nesse instante quero lembrar você que estamos num período assim de férias, mas as nossas programações aqui da TV Conectados com Deus estão caminhando normalmente. Temos no sábado pela manhã a Escola Sabatina, também o culto divino. Domingo à noite temos o culto de adoração. Segunda-feira à noite temos aí o programa Só para Mulheres. Terça-feira à noite temos o programa Abrindo a Bíblia. Quarta-feira à noite o nosso culto de oração. Às quintas-feiras nós estamos continuando liberando aí os vídeos do programa Saúde Total. Sexta-feira à noite o programa Lição Interativa, o programa que você está aqui conosco. E já ia me esquecendo, sábado à tarde nós temos sempre um vídeo especial para as nossas crianças. Então, nossa grade continua normalmente. Somente aquelas programações extras que durante o mês de janeiro nós não estamos tendo, como o Viva Jovem, Escola dos Profetas. Mas no mês de fevereiro já teremos o Viva Jovem e a partir do mês de março voltamos também com o programa da Escola dos Profetas e muitos outros programas e novidades aqui na TV Conectados com Deus. E você é convidado para estar conosco acompanhando todo esse conteúdo que é preparado com todo carinho para você. Bom, nesse instante nós vamos acompanhar um louvor e voltamos na sequência.
Louvado seja o Senhor por esse maravilhoso louvor que acabamos de acompanhar, esse dueto deste hino Deus tem um plano. Queridos irmãos, nesse instante quero apresentar aquele que estará interagindo conosco nesta noite no estudo da lição da Escola Sabatina. E é o nosso irmão Edson Custódio, pastor, presidente da União Sul Brasileira. Seja bem-vindo, irmão Edson. Obrigado, irmão Lucilei. Feliz sábado a todos. É um prazer muito grande estar com vocês e poder participar da segunda lição deste trimessário, que é o segundo sábado do mês de janeiro. Muito bem. O irmão Edson está chegando aqui, além de ser presidente da União Sul Brasileira, também é o diretor do Departamento de Escola Sabatina da União. E com certeza, no mês de fevereiro, nós estaremos reunidos para elaborar projetos e atividades aí para a União toda, né? Isso é verdade, porque a Escola Sabatina, como é dito por muitos, é o coração da igreja. E a Escola Sabatina tem uma missão muito grande, que é preparar jovens, preparar adolescentes para que se tornem membros da igreja e alcançar novas pessoas que ainda não pertencem à nossa igreja. Portanto, precisamos investir na Escola Sabatina e, por sinal, temos vários planos que foram já elaborados pelos irmãos que participaram das assembleias e agora precisamos executar esses planos. Contamos também com a ajuda de todos vocês para que os planos possam ser executados. Exato. O irmão fez menção de uma frase, que muitos atribuem ou direcionam a Escola Sabatina como sendo o coração da igreja. Mas talvez você esteja pensando ou fazendo uma análise aí da sua região. Olha, o coração aqui na minha igreja talvez esteja funcionando com aparelhos. Ou de repente está quase parando. Mas precisamos reativar. A Escola Sabatina, de fato, é um ministério muito importante dentro do contexto da vida da igreja. Precisa ser o coração, Preparar jovens, adolescentes para se tornarem membros, assim como fortalecer a fé daqueles que já estão ali dentro. Costumo dizer que ao longo dos trimestres nós estudamos lições sobre as cartas, lições sobre assuntos proféticos, lições sobre assuntos doutrinários, sobre biografias, e a gente é tão enriquecido por esse conteúdo. Então é algo maravilhoso, de fato, a Escola Sabatina, o plano de estudo de lições que recebemos, e vamos trabalhar aí para que realmente esse coração possa bater muito forte. Nesse instante, nós vamos pedir a bênção de Deus para o estudo que faremos a seguir. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por o Senhor manifestar a Sua misericórdia, o Seu amor para conosco, nos enviando esses ensinamentos, essas lições para nos instruir, para nos advertir, para corrigir as nossas vidas, ó Pai. Queremos lhe pedir nesse instante também o perdão dos nossos pecados e envie Teu Santo Espírito para iluminar nossas mentes, nossos corações, para que ao estudar a Tua Palavra possamos de fato entendê-la e colocar também na nossa vida prática. Te suplicamos que venha ser com cada internauta que estará acompanhando esse estudo, ajudando-nos na nossa preparação para a breve volta de Cristo. Ó Pai querido, todas essas bênçãos nós te suplicamos, não porque merecemos, mas confiados nos méritos de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, Senhor. Muito bem. Vamos abrir as nossas lições, vamos acompanhar o estudo que temos para este sábado. E se você não tem a sua lição física, você pode procurar aí na loja de aplicativos do seu celular o aplicativo que tem o nome SDARM. E este aplicativo, através dele, você tem acesso à lição. É muito importante nós termos a lição, o texto para acompanhar. Nós conseguimos, dessa forma, refletir, considerar, memorizar mais o assunto, do que simplesmente acompanhar
pessoas falando, pessoas comentando, né? Então, se você não tem a lição física, tenha pelo menos o aplicativo aí no seu celular para que você possa, então, estar acompanhando. E não somente acompanhando aqui sexta-feira à noite o estudo na lição interativa, mas diariamente você fazendo a sua devoção, estudando tópico por tópico ao longo da semana. Quando chega sexta-feira à noite, você já tem um conhecimento mais amplo da lição e através dos comentários que são realizados aqui, talvez colaboramos mais ainda para alguns outros pontos que de repente você não entendeu ou não chegou a ele. E dessa forma alcançamos um conhecimento maior daquilo que a lição vem nos trazendo. Bom, nessa segunda lição nós vamos estudar um tema bastante interessante. Todos são pecadores. Sou pecador, o irmão Edson é pecador, você é um pecador. De repente tem um recém-nascido aí do seu lado. Alguém está aí com um recém-nascido no braço. Ele é um pecador. Todos somos pecadores. O verso para memorizar nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos considerar sobre isso no decorrer da lição. Muitos estão enganados quanto ao estado do próprio coração. Não percebem que o coração natural é enganoso, mais que tudo, e perverso. Bom, aqui descreveu a situação do ser humano. O ser humano nasce nesse estado de degradação carnal, de busca pelo pecado. Essa é a situação natural do ser humano. Mas ao longo da lição nós vamos considerar tanto sobre essa situação, como também a solução para essa situação, o que é o mais importante, né? Reconhecer que somos pecadores é muito importante, é necessário, mas se pararmos só nisso, continuamos perdidos. Precisamos passar para o próximo passo, para a solução que a lição vai nos apresentar. Vamos ao primeiro tópico. Isto afeta a todos. Irmão Edson, como Paulo explica a verdadeira condição das pessoas religiosas e não religiosas? Interessante que o título da lição fala sobre todos. Todos são pecadores. Quando nós pensamos nesse título, automaticamente pensamos naqueles que estão fora da igreja. Imaginamos, aqueles são pecadores. Mas esta pergunta, ela direciona-se aos religiosos e não religiosos. Então, a condição tanto de religiosos como de não religiosos é condição de pecadores. Eu me recordo da experiência de uma jovem, ela foi convertida ao Evangelho, muito dedicada, muito trabalhadeira, e num determinado momento alguém perguntou para ela: antes do seu batismo, você era pecadora? E ela disse: sim, antes da minha conversão, eu era pecadora. E a pessoa perguntou: mas você aceitou a Cristo? Você foi batizada? Percebo que agora você é uma crente dedicada ao Evangelho e você é pecadora? E ela disse: sim, eu sou pecadora. Então perguntamos qual a diferença entre o pecador que está no mundo e o pecador que está seguindo a Cristo. Aquela jovem disse: antes da minha conversão, eu era pecadora que amava o pecado. Hoje eu sou uma pecadora que aborreço o pecado. Mas mesmo nessa condição, aborrecendo o pecado, nós não somos perfeitos. Porque a nota diz assim: todos têm a mesma natureza pecaminosa. Todos estão sujeitos a cometer erros. Ninguém é perfeito. Nem mesmo aquele cristão, o mais dedicado ao Senhor, é perfeito. Porque todos somos pecadores, todos temos essa tendência pecaminosa e agora necessitamos de Cristo. É interessante que o texto, ele é muito claro. No finalzinho do texto de Romanos 3, verso 10, diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Exato. Entraríamos em estado de desespero se não fosse Cristo. O final da nota diz: Cristo não veio para condenar, mas para salvar. Então, graças a Deus
Porque mesmo nesse estado de pecador, mesmo nesta condição ruim, nós temos a esperança da salvação, porque Cristo veio para nos salvar. Nesta experiência que o irmão Edson acabou de relatar, nós nos lembramos também da experiência do próprio apóstolo Paulo, né? Quando ele diz, aquilo que eu desejo fazer, que era a vontade de Deus, em algumas situações ele olha para si e fala, aquilo que eu queria fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, que é o pecado, porque ele já estava vivendo uma nova vida, é o que eu acabo fazendo, por causa dessa natureza, né? Mas daí existe essa guerra. Antes não. Antes, quando a pessoa está no mundo e está distante de Cristo, é um pecador impenitente, né? Pratica o pecado, ama o pecado, quer o pecado, busca o pecado. Mas depois que aceita a Cristo, as coisas mudam, né? O desejo, a busca é outra, apesar de alguns equívocos que ainda venham a acontecer. Mas ao acontecer, se corre para Cristo buscando perdão. Agora, interessante, irmão Luzenley, é que mesmo neste processo de santificação, a pessoa não deixa de ser pecadora. Porque esta primeira fase de Paulo foi muito difícil. Porque ele diz, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. Mas ele continuou lutando, continuou esforçando e ele foi vencendo. Exato. No finalzinho da carreira, ele disse, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas mesmo nesta última fase, Paulo ainda era pecador. Somos pecadores não porque pecamos. Apenas um homem se tornou pecador porque pecou. Foi Adão. Todos os demais já nascem pecadores. Então, herdamos esta natureza pecaminosa de Adão e carregamos essa natureza até o final da nossa jornada aqui neste mundo. E automaticamente já nascemos condenados, né? Exatamente. Porque o pecador está condenado Exatamente. à perdição. E precisa, claro, de um resgate para mudar sua situação. Mas vamos lá. Pergunta B. Qual é a análise de Paulo sobre a condição moral e espiritual da humanidade? E como essa conclusão ecoa até nossos dias? Então, Paulo ele faz uma análise da condição moral e espiritual da humanidade. Quais são os pontos que ele apresenta desta análise? Eu gostaria de ler esse texto porque ele é muito significativo. Ele começa assim. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Olha a conclusão que Paulo chegou. Paulo coloca todas as pessoas no mesmo grupo e diz, não há nenhum sequer. Será que Paulo exagerou nesse ponto? Não. Esta realmente é a situação da humanidade. Ellen G. White, comentando sobre esta situação na nota, ela diz assim, a angústia curvou minha alma enquanto me era mostrada a condição de fraqueza do professo povo de Deus. Veja que agora Ellen G. White está falando não daqueles que estão lá no mundo, mas daqueles que professam servir a Deus. E ela diz, a angústia curvou minha alma. Quer dizer, Ellen White ficou entristecida. Até parece que a esperança desapareceu quando ela viu a situação do professo povo de Deus. Mas, graças a Deus, porque Jesus continua trabalhando com os seus filhos e essa situação, ela pode mudar pela graça de Cristo. Eu gostaria de ler também o segundo parágrafo, que diz assim, a iniquidade prospera, enquanto o amor de muitos esfria. Há poucos cristãos professos que consideram este assunto da poluição moral sob uma correta luz e que detêm o apropriado controle sobre si mesmos, enquanto a opinião pública e os costumes não os condenam. Como são poucos os que restringem as paixões porque se sentem na obrigação moral de fazê-lo e porque têm o temor de Deus diante de si. As elevadas faculdades humanas são escravizadas pelo apetite e pelas paixões corruptas. Então, esta é a situação da humanidade. E eu me incluo nesta situação. Paulo diz que são todos.
Ellen G. White diz, eu professo o povo de Deus. Então, isso nos atinge. E precisamos implorar pela misericórdia de Deus, pela transformação e pelo renascimento que alcançamos em Cristo Jesus. Então, essa avaliação que Paulo faz não diz respeito somente aos seus dias, né, há quase 2000 anos atrás, mas é a condição do mundo atual. Talvez, bom, em situações muito semelhantes, né? Pecado tem se proliferado aí ao longo dos séculos e por toda a humanidade, né? E parece que hoje ainda pior. Quando nós olhamos a situação do mundo em todos os aspectos, percebemos que a situação hoje é pior do que antes de Cristo. Sim. E a própria palavra de Deus diz que o mundo vai de mal a pior. E os homens maus, eles estão enganando e sendo enganados. E querendo ou não, essa situação do mundo atinge também aqueles que estão na igreja. Daí vem a advertência de Cristo, né? Já até trazendo para esse contexto da igreja, quando Jesus fala que devemos orar, devemos vigiar, estar atentos, porque estamos sujeitos, né, à queda, à ruína e à degradação, conforme foi apresentado aqui no texto. E para nos livrarmos disso, é somente através de oração, de fato de dedicação da nossa vida a Deus. Muito bem, então nós vimos que o problema do pecado afeta a todas as pessoas. Todos nós estamos contaminados com este problema, com o pecado. Vamos ao segundo tópico, o mundo inteiro culpado perante Deus. Irmão Edson, tendo em mente a perfeita justiça de Deus, qual é a condição do mundo inteiro, incluindo a dos que se consideram justos? Então, reforçando aqui o que nós já comentamos, a situação do mundo é desesperadora. Incluindo também a situação da igreja, nós sentimos a necessidade de uma mudança. Eu até digo que se a nossa lição parasse por aqui, ficaríamos desesperados. Sim. Porque esta é a situação do mundo, é a situação que também atinge a igreja. E aqui o verso, a última parte de Romanos 3:19 diz assim, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, quando diz aqui todo mundo, eu reforço novamente, não está referindo somente àqueles que não conhecem a Cristo, não está referindo somente àqueles que estão fora da igreja, mas também faz referência àqueles que professam servir ao Senhor. E a nota diz, muitos se envolvem com a própria justiça e ficam satisfeitos em atingir o próprio padrão humano de caráter. Mas que derrota fatal eles sofrem quando não alcançam a norma divina e não podem atender por si mesmo às exigências de Deus. Parece que esse texto, ele está falando de pessoas fanáticas. São aquelas pessoas que procuram servir a Deus da melhor maneira possível e eles tentam fazer tudo certinho, mas de repente eles fracassam. Porque ninguém consegue fazer as coisas certas sem a graça de Cristo. E depois a nota prossegue dizendo, o mundo inteiro é condenado diante do grande padrão moral de justiça. Então, quer dizer, o padrão é elevadíssimo. E nós tentamos alcançar esse padrão pelas nossas próprias forças, alcançamos até um certo nível e de repente fracassamos. E o mundo agora fica dividido entre duas classes. No finalzinho da nota diz assim, os seres humanos contemplarão a consequência das próprias escolhas. Um grupo escolhe ignorar Deus, deixar Deus de lado, e aí sofre as consequências desta escolha. Outro grupo escolhe servir a Deus com suas próprias forças, com sua própria dedicação, e continua servindo por um tempo e de repente fracassa e agora também colhe as consequências. Graças a Deus, porque tem um outro grupo que reconhece esta fragilidade, reconhece a miséria humana e agora implora pela misericórdia de Deus. Então, Deus dá graça para que esses possam servi-lo, não pela força humana, mas pela força que vem de Deus.
e esse grupo alcança a vitória. Então, de fato, toda a humanidade está condenada por conta do pecado, né? Ao nascer em pecado, nascemos condenados, conforme já foi mencionado aqui. E então, mas só que no final de tudo existe aí situações diferentes para classes, né? Para escolhas diferentes. Uhum. Então, bom, vamos falar sobre a escolha mais à frente. É verdade. Mas, muito bem. É importante nós entendermos isso. Por que a lição vem trazendo nesses 2 primeiros tópicos acerca da condição humana? Nós precisamos perceber e entender a nossa real condição. Uma pessoa que se acha saudável, geralmente não procura um médico. A pessoa que entende que tem saúde, que está tudo bem com no aspecto físico e mental, ele não vai procurar um médico para o examinar. Mas aquela pessoa que entende que está com alguma enfermidade, que está com algum problema, é uma febre que não vai embora, é uma tosse, né, que sintomas gripais, ou seja, qualquer outra situação, essa pessoa, ela entende que tem alguma coisa errada com ela e ela busca o médico. Ela busca o médico. E através do médico vem os tratamentos e ali é a solução para o problema. Agora, é a mesma coisa no aspecto espiritual. Precisamos entender a nossa real situação para que não venhamos a agir com um pensamento de justiça própria, com um pensamento de autossuficiência, sendo que, na verdade, somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Quando reconhecemos isso, aí sentimos a necessidade da solução. É verdade. Então, esta lição foi muito bem colocada. Sim. Porque, primeiramente, precisamos sentir a nossa necessidade. O peso do nosso pecado. A nossa miséria. Né? Uhum. Sentir a nossa fraqueza, para sentirmos também a nossa dependência de Deus. Uhum. Aí nós vamos a Cristo e Cristo nos dá o poder que nós tanto necessitamos. Exato. Agora, ainda continuando dentro desse aspecto de entender a nossa real situação, temos na pergunta B ainda a apresentação de algo que é de vital importância para diagnosticar a nossa situação, né? Qual é o benefício da lei de Deus, por um lado, e o que ela não pode proporcionar, por outro? Então, a lei de Deus é um instrumento, usado para mostrar ao homem a situação miserável que o homem se encontra. Uhum. O texto diz, pela lei vem o conhecimento do pecado. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nos sentimos pecadores. A pessoa que comete um pecado, percebe esse pecado na lei, porque a lei diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Aí quando cometemos qualquer um erro, nós percebemos o erro na lei de Deus. Então, este é o ponto positivo da lei. A lei é um instrumento exatamente para isto. Seria como um raio-x, que mostra o problema que tem no corpo humano. Mas esta lei, ela não pode curar a pessoa. A nota diz, a lei revela os pecados humanos, mas não oferece remédio. Embora prometa vida ao obediente, declara que a morte é a recompensa do transgressor. Então, se ficarmos apenas na lei, então entramos agora em desespero. Porque antes de olharmos para a lei, talvez nos consideraríamos a pessoas justas, pessoas boas, mas quando olhamos para a lei, aí não. Percebemos que somos pecadores. A lei nos condena. Então, se parássemos por aqui, entraríamos em desespero. Mas graças a Deus que a lição vai prosseguir. Essa nota já começa a apresentar a solução, mas nós vamos deixar essa solução a partir do próximo tópico. De repente a gente até pode voltar nesses pontos aqui mencionados, na parte final da nota da solução, porque apresenta inclusive de uma forma bonita, né, o remédio para o problema. Mas eu gostaria ainda de que nós
considerássemos um pouquinho mais sobre esse aspecto da lei, né? De repente alguém pode pensar, não, mas eu não tomo o nome de Deus em vão, não adoro outros ídolos, eu não tenho outro Deus diante de mim, guardo o sábado, pôr do sol, tudo certinho, tanto eu quanto os que estão dentro da minha casa. Eu respeito meus pais e as autoridades, não mato, não adultero, não roubo, não falo mentiras, não cobiço. Sou justo, né? a grosso modo. Mas Jesus, ele avança um pouquinho mais sobre essa consideração aqui, lá no Sermão da Montanha, quando ele diz assim, que quando nós nos irritamos, quando nós nos iramos com alguma pessoa, pensamos mal de alguma pessoa, ou desejamos o mal para alguém que de repente nos fez mal também, nós já estamos quebrando o mandamento da lei de Deus que fala não matarás. Quando um homem olha para uma mulher com segundas intenções e o mesmo da parte de uma mulher olha para um homem com outros pensamentos, essa pessoa já está quebrando o 7º mandamento da lei de Deus. Quando disfarço situações para não revelar uma verdade, estou quebrando o 9º mandamento. E por aí vai. Quando nós, nas horas sagradas, deixamos de trabalhar, mas a nossa mente ainda fica pensando em coisas que não são adequadas para o dia do Senhor, estamos quebrando esse mandamento. Ou seja, se fizermos uma análise profunda da nossa vida em relação à lei de Deus na sua amplitude, o nosso verdadeiro caráter será revelado. Miseráveis, pecadores, que em nós não há justiça, não existe bondade, não existe nada que nos dê mérito em relação à justiça de Deus. Somos completamente maus. Então, como o irmão Edson tem frisado várias vezes já ao longo da lição, já algumas vezes mencionou, se parar a lição neste momento, vamos ficar desesperados pela nossa situação. Mas, em certa medida, isso é necessário. Porque quanto maior é o sentimento de indignidade, de carência, da percepção da nossa, da pecaminosidade que existe dentro do nosso coração, maior vai ser o nosso amor também para com aquele que nos redime, né? Conforme nós vamos ver mais à frente a lição. Agora, se nós nos achamos só um pouquinho pecadores, nós não vamos valorizar tanto o sacrifício de Jesus, não vamos valorizar tanto a salvação, porque é como aquele que começa a usar algum produto que é viciante, e você pergunta, escuta, mas isso não vicia? A pessoa, não, o dia que eu quiser eu paro. O mesmo acontece com o pecado. É um pecadinho aqui, o dia que eu quiser eu paro de fazer. E confiamos na nossa própria capacidade de vencer o pecado. Então, por isso a lição vem nos chamando a atenção de que somos miseráveis, pecadores, e que nós não temos capacidade e força nenhuma para vencer esse mal, porque nós já nascemos com isso e naturalmente isso está enraizado dentro do nosso coração. A solução está no que nós vamos ver a partir do próximo tópico. E vamos para ele. Terceiro tópico, graça extravasada, graça abundante, superabundante. Pergunta A. Visto que não podemos ser justificados pela obediência à lei, qual é a única maneira de sermos justificados diante de Deus? Eu já quero trazer aqui só uma troca de palavras, né? Que justificação é perdão. Então, visto que nós não podemos ser perdoados daquilo que nós fazemos pela obediência à lei, qual a única maneira de nós sermos perdoados diante de Deus? Interessante que esta pergunta, ela faz primeiramente uma afirmação, né? Uhum. Aqui diz que não podemos ser justificados pela obediência à lei, e não podemos mesmo. Se alguém está tentando alcançar a justificação pela obediência à lei, está tentando o impossível. Aqui já afirma isto. Depois, a pergunta é muito clara,
porque ela não diz qual é a maneira de sermos justificados. Ou como bem colocado pelo irmão Luzerley, qual a maneira de sermos perdoados? Não é esta a pergunta. A pergunta é qual é a única. Ou seja, não existe outra. É só esta mesmo. E eu devo dizer para vocês que perdão é o mesmo que justificação. Justificação mesmo que perdão. Mas justificação não é somente perdão. Justificação é também poder para a pessoa não pecar mais. Então, a pessoa que é justificada, ela é perdoada e ela recebe o poder para viver uma vida justa, uma vida sem pecado diante de Deus. Ellen G. White diz o seguinte: a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não perdoados e não confessados. Então, a justiça de Cristo, ela é sim uma capa, porque ela nos cobre. Mas quando arrependemos dos nossos pecados, como somos perdoados, então a graça de Cristo nos cobre. Agora, a nota desta pergunta é muito interessante. Eu quero ler partes desta nota. A atribuição da justiça de Cristo vem por meio da fé, que justifica. E essa é a justificação pela qual Paulo argumenta tão fervorosamente. Ele diz, Romanos 3, 20 a 31, aí ele menciona o texto. Eu quero continuar a leitura, diz assim: graça é favor imerecido. E o crente é justificado sem nenhum merecimento próprio, sem qualquer reivindicação a ser oferecida a Deus. Então, o que acontece com o pecador? O pecador está distante de Cristo, o pecador está cometendo coisas erradas, mas num determinado momento, a graça de Cristo o alcança. Este pecador reconhece o seu estado miserável, conforme vimos nas perguntas anteriores. Esse pecador reconhece a necessidade de Cristo. E agora então Cristo o perdoa. Cristo o justifica. E a partir deste momento, esse pecador se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E a nota diz o seguinte, no meio do segundo parágrafo: mas embora ele seja justificado pelos merecimentos de Cristo, não está livre para praticar a injustiça. Então, quer dizer, a partir do momento que o pecador é perdoado, a partir do momento que ele é justificado, ele não está livre para continuar no pecado, porque ele recebe poder para viver uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida diferente. E a nota prossegue dizendo: a fé atua por amor e purifica a alma. A fé brota, floresce e produz uma colheita de preciosos frutos. Então, aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que cometia erros, agora, pela graça de Cristo, passa a viver uma vida mudada, uma vida transformada. E percebemos essa transformação na vida da pessoa. Então, uma prova inequívoca de um verdadeiro perdão é uma mudança de vida, né? É uma correspondência ao amor que lhe alcançou. Então, a pessoa recebe do amor de Deus e agora esse amor aparece nessa vida, né? É verdade. Então, e bem sabemos que as práticas de pecado nada mais são do que a manifestação do mal, né? Através do ser humano. E quando recebemos o amor de Deus em nossa vida, tudo isso é mudado. Então, o ódio que existia, o mal que existia, isso é mudado para o amor, né? Para uma atitude de... enfim, foi dito, né? A palavra de Deus apresenta que o resumo da lei, ela se dá no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E veja que o amor é a base disso. Então, o amor de Deus dentro do nosso coração, receber esse amor, ele aparece. É impossível guardar o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus. Se você consegue guardar de uma forma assim,
que ele não se manifeste na sua vida, desconfie disso que você aceitou, né? Não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele vai aparecer, de fato, porque ele é abundante. Muito bem, então nós vimos que a única forma de nós sermos justificados é através da fé em Cristo, e essa fé opera nessa vida. A lição ela vai continuar ainda falando, né, sobre essa transformação. E vamos à pergunta B. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar um pecador? Interessantíssima essa pergunta. Parece que há uma contradição. Como pode Deus, sendo justo, justificar um pecador? Aos olhos humanos, isto é praticamente impossível, porque pecador é comparado a um criminoso que merece ser preso, que merece ser condenado. Agora, dar a liberdade para este criminoso, para este pecador, e ao mesmo tempo continuar sendo justo, não conseguimos conciliar isso. Até porque se nós formos pensar na justiça, né, no sistema judiciário, se alguém comete um crime e se a justiça perdoa este criminoso, vamos dizer que a justiça não está sendo justa. Né? Exatamente. O juiz, o tribunal não foi justo porque não condenou o culpado. Exatamente. Então, mas aqui fala que Deus é justo. E ao mesmo tempo justifica o pecador. Exato. Só Deus consegue fazer isto. E Deus, ele consegue fazer isto através de seu Filho. Porque em Cristo a justiça e a misericórdia se encontraram. Sim. Então Deus, ele é um Deus justo, porque ele aplicou a justiça em Cristo. A morte que pertence a mim, Cristo levou sobre si. Os meus pecados ele carregou. Então Deus é justo, porque ele puniu o seu Filho. E Deus, ele é misericordioso, porque através de Cristo ele me perdoa, me dá uma nova chance. Então desta forma Deus é justo e Deus é misericordioso. Ele justifica o pecador. Precisamos valorizar este sacrifício de Cristo. E eu gostaria de ler aqui a nota que diz assim: por meio de Jesus, a misericórdia de Deus se manifestou aos homens. Então, unicamente através de Cristo é que alcançamos esta condição de pecadores perdoados, transformados e novas criaturas em Cristo Jesus. Agora, o segundo parágrafo desta pergunta faz uma referência à lei novamente, que eu gostaria de ler. Sim. Diz assim: a lei exige justiça, uma vida justa, um caráter perfeito, e isso o ser humano não tem para oferecer. Ele não pode satisfazer as exigências da santa lei de Deus. Mas Cristo, ao descer à terra como homem, viveu uma vida santa e desenvolveu um caráter perfeito. Ele os oferece como um dom gratuito a todos os que o receberem. Sua vida representa a vida humana. Assim, o ser humano é remido dos pecados passados pela tolerância de Deus. Mais do que isso, Cristo infunde os atributos divinos no ser humano. Ele edifica o caráter humano à semelhança do caráter divino. Uma bela estrutura de força espiritual e beleza. Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, que maravilha. O pecador agora deixa de ser pecador, porque Cristo implanta no coração humano a própria natureza divina, a estrutura divina, e o homem passa agora a viver em harmonia com os preceitos da lei de Deus. Esse pensamento da implantação da natureza divina em nós, inclusive é um pensamento que estava no finalzinho da nota da pergunta B do segundo tópico, que já falava sobre a solução, né? Até mencionei, vamos deixar a solução para o próximo tópico. Eu queria trazer, porque eu achei muito bonito também o passo a passo. É bem semelhante a esse que o irmão Edson acabou de ler aqui, mas também enfatiza esse ponto da implantação da natureza divina em nós. Eu gostaria de trazer: somente o Evangelho de Cristo pode libertá-lo ou libertar o pecador da condenação ou da contaminação do pecado.
ele deve exercer arrependimento para com Deus, cuja lei foi transgredida, e fé em Cristo, o sacrifício expiatório. Assim ele obtém remissão dos pecados passados e se torna participante da natureza divina. Ou seja, a natureza divina, o poder de Deus passa a ter um lugar dentro do coração, dando força e poder para viver em novidade de vida. Uma expressão bíblica também, né? Viver em novidade de vida, viver uma nova vida. E aí novas possibilidades são disponibilizadas ao ser humano, né? Aquele ser humano que só tendia ao pecado, às paixões carnais, agora ele passa a ter novas perspectivas, novos propósitos, novos objetivos. A sua mente agora está fixada no céu, em coisas elevadas. O ser humano não pode fazer isso por si mesmo. Somente quando, em arrependimento, confessa os seus pecados, é justificado por Deus, recebe de Deus a participação da sua natureza, né? A graça de Deus no coração, que transforma, muda completamente o sentido e a rota e o curso de uma história, de uma vida. Muito bem, nesse terceiro tópico, então, nós estudamos sobre a graça extravasada, sobre a graça de Deus que está disponível a todo ser humano, a mim, irmão Edson, e a você, internauta. Você já permitiu a graça de Deus tocar o seu coração, tocar a sua vida? Se ainda não deu esse passo, dê esse passo. É muito importante, necessário, imprescindível. Como disse a primeira nota, é a única maneira de sermos perdoados, de sermos transformados e de estarmos em paz com Deus. Vamos ao quarto tópico da nossa lição, justificados pela fé. Irmão Edson, a que conclusão Paulo chega depois de explicar nossa justificação diante de Deus? Qual foi a conclusão final depois de versar aí sobre esse assunto? Então, Paulo, depois de estudar bastante, depois de ter uma longa experiência com Deus, ele chegou à conclusão de que o homem é justificado pela fé, isto sem as obras da lei. Então, o meio para alcançar a justificação é a fé. Fé significa acreditar, significa crer. Então, nós precisamos acreditar nessa mudança, porque quando nós olhamos com os olhos humanos, nós percebemos só impossibilidades. Não tem como o homem tão pecador passar por uma mudança assim. Mas quando exercitamos a fé, quando olhamos para Deus, então percebemos que isso é possível. Aí damos lugar à operação do Espírito Santo. Então, a fé é importantíssima. E eu quero parabenizar os nossos internautas que estão dedicando este tempo para exercitar a fé, porque a fé vem pelo ouvir. Quando tiramos um tempo para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, a nossa fé vai se fortalecendo. E com esta fé mais forte, então nós temos uma experiência melhor com Deus. E Deus vai nos usando como instrumento, tanto para a nossa salvação, como também para a salvação de outras pessoas. E aqui a nota, ela reforça mais uma vez, dizendo que os preceitos da lei nos iluminam. Então, não podemos desvalorizar a lei. A lei tem a sua função. A lei é importantíssima. Os preceitos da lei nos iluminam. Mas a frase prossegue dizendo, mas não podem justificar nenhum humano. Então, vamos separar as coisas. A justificação, ela vem somente pela graça de Cristo através da fé. A lei, ela tem a sua função, mas nós não somos justificados pela lei. Por ela, né? A lei, ela aparece em dois momentos importantíssimos. No primeiro momento, ela aparece para revelar a nossa real condição, né? Pecadores, miseráveis, é o espelho. Vamos a Cristo, recebemos o perdão pela vida passada, por aquilo que fizemos de mal, e recebemos de Cristo também a capacidade para voltarmos à lei e agora viver uma vida justa, né? Conforme o padrão divino estabelecido, conforme apresentado na lei. Em nenhum dos dois momentos a lei vai nos justificar, né? Mas no primeiro momento ela nos serve de espelho, de aio,
e no segundo momento ela é o guia também para a continuidade da nossa jornada rumo ao céu. Então ela, de fato, é essencial, conforme o irmão Edson mencionou. Não pode ser desvalorizada, desmerecida em momento algum. No momento em que desvalorizamos ou ela por completo ou parcial, nós estamos invalidando o padrão de justiça que Deus estabeleceu. Esse é o padrão de justiça. Muito bem, agora nós vimos na primeira pergunta que Paulo concluiu dizendo que todos nós somos justificados pela fé. A pergunta seguinte nos fala quais são os resultados, o que acontece com aqueles que são justificados pela fé. Então, no início eu disse que se parássemos no primeiro ou no segundo tópico, entraríamos em desespero. Mas a lição prosseguiu, já falamos sobre a graça, sobre a justificação, e agora a pergunta aqui é o que acontece? Qual o resultado? Então, quando somos justificados pela fé, então alcançamos a paz. Quer dizer, aquele estado desesperador agora sai de nós. Porque um novo horizonte, ele aparece diante de nós. Então agora há esperança. A esperança de uma vida melhor, a esperança da vida eterna e a paz, ela domina o nosso coração. Paulo, ele diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então agora temos uma vida feliz, uma vida de esperança, uma vida de paz, uma vida abundante em Cristo Jesus. Me fez lembrar uma ilustração de alguém que nunca tinha lido a Bíblia, mas em determinado momento da vida, ele tomou uma Bíblia e começou a estudar. E lendo os escritos sagrados, então, no primeiro momento, ele viu ali que o homem que pecou foi expulso do jardim, tinha uma sentença de morte, mas finalmente foi expulso do jardim. Depois Deus destrói o mundo por causa da corrupção, por causa do pecado. E assim Deus, através da sua jornada de leitura, essa pessoa foi percebendo aí o que acontecia com os pecadores, com aqueles que se dedicavam às práticas pecaminosas, como eram destruídas, como eram, enfim, se autodestruíam, né? E assim por diante. E Deus permitia essas coisas. E a pessoa então chegou para a esposa e disse assim: olha, se esse livro está correto, nós estamos perdidos. Nós não existe solução, estamos perdidos, estamos condenados, vamos morrer. E ele continuou lendo, examinando, considerando, chegou nos evangelhos e entendeu ali o amor de Deus. E daí, depois ele chegou à conclusão e falou para a esposa, né, querida, se este livro está correto, ainda há esperança para nós. E de fato é isso, quando nós somos justificados pela fé, quando conhecemos Jesus de fato, conhecemos seu amor, recebemos esse amor, então sentimos essa esperança e nos alegramos nessa esperança, né? Então aquele desespero que existia antes, ao olhar para nós mesmos, só vemos essa situação desesperadora, então esse desespero é ofuscado pelo brilho da luz do amor de Deus que deu o seu Filho para nos salvar, para nos justificar. Pergunta C: por qual tipo de fé o pecador é justificado? Aqui chega num ponto interessante também, porque existem muitas fés, não sei se é assim que se pronuncia o plural de fé, né? Porque de fato existe uma situação de fé que é apresentada e que não leva a isso daqui. Mas aqui a palavra de Deus, ou a pergunta da lição, nos chama a atenção a um tipo de fé que leva o pecador, de fato, à justificação. E que tipo de fé é essa, irmão Edson? Então, aqui fala da fé verdadeira. Aquela fé genuína. E a expressão usada na Bíblia é o seguinte: a fé que opera por amor. Ellen G. White diz: a fé que atua por amor e purifica a alma. Então, esta é a fé verdadeira. Esta fé não é presunção. Porque existe a fé falsa, que se chama presunção,
Alguém até ilustra esta fé falsa com a experiência de um senhor que passava com um carrinho de mão em um fio de um prédio para outro. E ele perguntou, quantos creem que eu consigo passar aqui com esse carrinho? E todos diziam, eu creio. E uma senhora aclamava fortemente, eu creio sim. Aí ele passou por aquele fio de aço com um carrinho de mão. Um equilibrista. Exatamente. Aí ele perguntou novamente, agora, quantos creem que eu consigo passar por aqui com esse carrinho de mão e com uma pessoa dentro do carrinho? E todos disseram, eu creio. E aquela senhora mais forte, creio sim, eu creio. Aí ele diz, então, por favor, entre no carrinho. Aí ele diz, não vou entrar. Então, esta não era uma fé verdadeira, era uma presunção. Mas aqui fala da fé verdadeira, aquela fé que opera por amor, aquela fé que nós conseguimos ver através do resultado, através dos frutos. Sabemos que Abraão foi o pai da fé. Mas por que sabemos que Abraão foi o pai da fé? Pelo que ele fez na vida, né? Exatamente. Quando Deus disse, Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não deu endereço para ele, né? Mas o que fez Abraão? E por que sabemos, e por que entendemos que ele acreditou em Deus e confiou? Porque Abraão saiu. Quando Deus, e por que sabemos ainda mais, né? Abraão, o pai da fé. Deus falou, Abraão, pega o seu filho, aquele que por meio de quem eu prometi que faria de ti uma grande nação, pega ele, vai lá e oferece em sacrifício. Porque sabemos que Abraão confiava em Deus, amava a Deus e tinha grande fé? Porque ele pegou o filho e levou para sacrificar. Então, é através do que acontece depois que nós entendemos o que de fato está dentro do coração. Através da vida, né? Através das obras, através das atitudes, através do que é visto. Porque dizer eu creio, dizer eu aceito e morrer por aí. O filho que chega para o pai e diz, pai, eu te amo. Mas é um filho desobediente, é um filho que em outras ocasiões está aborrecido com o pai, é um filho que não dá ouvidos ao pai. A pergunta é, esse filho de fato ama seu pai? Se seu filho falar isso para você, mas agir também dessa forma, te desobedecendo, você vai entender que ele te ama de fato? Na nossa relação para com Deus não é diferente, né? Então, essa fé, ela opera por amor e opera através de uma vida de obediência. É isso mesmo, irmão Edson? Justificados pela fé nos leva, então, a uma vida de obediência diante de Deus. É, né? Verdade, irmão. Muito Vivemos bem. em harmonia com a palavra de Deus, aí temos a paz interior, e isso vai produzir frutos também. As pessoas vão ver que realmente nós somos novas criaturas. Exato. Muito bem. Então vamos ao último tópico da lição, um novo concerto. Irmão Edson, que promessas estão incluídas no concerto da graça, também chamado como o novo concerto? Interessante que a Bíblia fala do novo concerto e fala também do velho concerto. O velho concerto, ele foi estabelecido por Moisés e ele foi quebrado logo em seguida. Este novo concerto, ele é mais velho do que o outro, mas ele é chamado de novo porque ele foi autenticado com sangue na cruz quando Cristo morreu. E este novo concerto, ele oferece melhores promessas, porque oferece promessa de perdão e oferece também a graça de Deus para renovar o coração e harmonizar o coração com os princípios da lei de Deus. Então, este é o novo concerto. O velho concerto estava baseado na lei de Deus, escrita em tábuas de pedra. O novo concerto está baseado na lei de Deus, não escrito nas tábuas de pedra, mas escrita no nosso coração. Então, a diferença entre o velho e o novo é que no velho concerto, os homens disseram, tudo o que o Senhor tem falado, nós faremos e obedeceremos. Tentaram obedecer pela própria força, e em seguida fracassaram. No novo concerto, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, a nossa fraqueza,
e reconhecemos que precisamos obedecer a palavra de Deus, mas obedecemos pela graça de Cristo, pelo poder de Deus. Então, este é o novo concerto. É por isso que ele traz melhores promessas. Isso. Por esse poder, né, implantado dentro do nosso coração. Exato. Muito bem, então nós temos aí, nesse novo concerto, as promessas de perdão e restauração, né? E transformação da nossa vida. Disponível a todos nós, queridos irmãos. O que é maravilhoso de toda essa mensagem é que essa lição, ela atinge a todas as pessoas. Ela não vem falando de um aspecto que, de repente, para uma pessoa é algo... é uma situação vencida, né? E para outra pessoa, de repente, assim, essa sim precisa se ajustar diante desse ensino. Não. A lição de hoje vem falando de todos nós. Vem falando de uma situação que todos nós precisamos passar. A entrega, o perdão, a transformação. É isso que eu e você necessitamos. E aqui tem a receita da solução do problema do pecado. Não importa que situação desesperadora você está. Na verdade, é muito importante que reconheçamos a nossa situação desesperadora. Não importa se você acha que está no fundo do poço ou atolado no lamaçal do pecado. Não importa onde você está. Nós temos uma promessa maravilhosa, um concerto maravilhoso apresentado por Deus, que é o do resgate. Se você está no lamaçal, Cristo estende a mão para te tirar desse lamaçal, para lhe dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Se você está no fundo do poço, o braço de Cristo é grande o suficiente para te alcançar lá no fundo do poço e te resgatar, para trazer para cima, para uma nova oportunidade, para uma nova situação. Então é uma lição para todos nós, oferecendo gratuitamente o perdão e uma nova vida através desse novo concerto. Agora, irmão Edson, quando a lei de Deus, em que momento, né? Aqui é apresentado, em que momento a lei de Deus é escrita em nosso coração? Interessante que a lição termina de forma maravilhosa. Aqui nós temos um processo. Primeiramente, o pecador é atraído por Cristo. Aí ele consegue ver a cruz do Calvário. Ele vê o sacrifício de Cristo. Ele valoriza o sacrifício de Cristo. O pecador reconhece o seu estado de miséria. Ele sente a necessidade de uma mudança. Então Cristo agora opera essa mudança no pecador e escreve a lei no seu coração. Este processo está muito bem delineado aqui nesta nota. Eu gostaria de lê-la. Sim. A luz que brilha do Calvário revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos conduzidos ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz nova vida na alma. Os pensamentos e desejos são levados a obedecer à vontade de Cristo. O coração e a mente são recriados à imagem daquele que opera em nós para submeter tudo a si mesmo. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Interessante que a nota apresenta todo um caminho, todo um processo, e depois, então, ela usa aqui a expressão então. E posso dizer, e somente então, a partir deste momento, é que a lei é escrita na mente e no coração. Então Deus, Ele opera esse trabalho na vida do ser humano. E eu devo dizer que isso é um milagre. A conversão de um pecador, a transformação de um pecador é um milagre. E não é um milagre pequeno. Ellen G. White diz que é o maior de todos os milagres, a transformação de um pecador. Devemos ser gratos a Deus, porque Ele opera esse milagre diariamente, na minha vida, na sua vida, na vida de todos que pertencem à Igreja do Senhor. Amém. De fato, irmão Edson, a questão da conversão, né? Existe todo um contexto, toda uma influência, toda uma naturalidade no coração do ser humano para o erro, para o pecado, para o mal.
e isso ser mudado por completo por uma situação completamente oposta, somente um milagre da parte de Deus. Mas que nós possamos aceitar esse milagre em nós, esse milagre que Cristo nos propõe, nos está propondo esta noite. Irmão Edson, em vista do que nós acabamos de estudar, eu gostaria que o irmão, de repente, dirigisse palavras aos nossos internautas, apelando à aceitação do chamado, do convite dessa noite. Então, se você está participando da lição, é porque Deus o escolheu, Deus trouxe você para este momento tão especial. Deus quer nos salvar, por isso Ele está operando essa mudança em nossas vidas. Mas eu devo dizer também para você, internauta, que Deus quer salvar também aqueles que não estão na igreja, aqueles que estão perecendo neste mundo. E devemos aproveitar a oportunidade que temos, não somente para estudar a lição, mas para viver os ensinamentos desta lição e também para levar este conhecimento a outras pessoas. E para que isso se torne realidade, então nós precisamos dar esses passos. Primeiramente, reconhecer a nossa miséria, reconhecer o amor de Deus, aceitar o sacrifício de Cristo, viver esse milagre da transformação e agora levar esta bênção também a outras pessoas. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para que isto se torne uma realidade em nossas vidas e que este ano de 2022 possa ser um ano especial para a igreja, para mim e para cada um de vocês. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Edson. Nesse instante nós vamos nos colocar de joelhos e vamos agradecer a Deus por essa lição que tivemos. E vamos lembrar também de todos os pedidos de oração que sempre temos recebido nas nossas programações, nas nossas transmissões. Então vamos orar nesse instante. O irmão Edson. Nosso querido Deus e Pai Celestial, queremos neste momento te agradecer pela vida, pelo conhecimento de tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo estudo desta lição. Reconhecemos através deste estudo a nossa miséria, a nossa situação de pecado, mas reconhecemos também o grande amor de Cristo, o sacrifício que foi feito em nosso favor, e por isso imploramos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Opere uma transformação em nossas vidas, para que possamos ser a luz do mundo, para que possamos ser o sal da terra, e através do nosso exemplo, possamos conduzir muitas outras almas aos pés de Jesus. Abençoe, Senhor, neste momento os nossos internautas, todos estes que dedicaram este tempo para estudar a Tua Palavra. Ajude-o, Senhor, conceda Tuas bênçãos a cada um deles. Entregamos também, Senhor, em Tuas mãos os pedidos de oração que foram feitos. Queira neste momento curar aqueles que estão enfermos, queira fortalecer aqueles que estão fracos. Reaviva, Senhor, a Tua igreja. Prepare-nos para o feliz encontro contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos internautas, que lição maravilhosa nós recebemos esta noite. Foi muito bom o diálogo que tivemos aqui com o irmão Edson. Irmão Edson, muito obrigado. Foi maravilhoso esse momento. Nós tivemos aí 1h e pouco de estudo da lição. Foi algo maravilhoso mesmo. Muito obrigado também. É um prazer sempre estar participando. Espero que Deus possa abençoar os nossos internautas, a nossa membresia toda, e que este sábado possa ser um sábado de grandes bênçãos para cada um de nós. Amém. Muito obrigado, internauta. Muito obrigado por você ter estado conosco, acompanhando este programa. Que Deus nos ajude agora a vivermos, Não basta apenas termos grande conhecimento acerca do tema da salvação, conforme nós estudamos hoje, e ficar à distância. Sei tudo sobre a salvação, mas fico somente observando a distância. Precisamos, de fato, tomar parte nisso e permitir que Deus promova em nosso coração tudo isso que foi apresentado nessa lição. Que Deus nos abençoe e na próxima sexta-feira voltaremos para darmos continuidade a esses estudos. E lembre-se, amanhã, a partir das 9 da manhã, temos aqui na TV Conectados o programa
primeiro de estudo das lições infantis, né, na escola sabatina, a lição do Tesouros Infantis, Pequeno Pesquisador, depois uma reflexão da lição do dia e, na sequência, o culto divino. Então você é convidado para continuar acompanhando nossas programações aqui na TV Conectados com Deus. Fique com o nosso Deus e até o nosso próximo encontro.